Estão me ouvindo agora? Sim, professor. Ah, que bom, até que enfim. Então vamos lá. Estão visualizando a minha tela? Sim, professor. Então tá, vamos lá. Bom dia. Bom dia. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso assunto. Não esqueça que a gente está entrando agora na fase analítica do nosso diagnóstico microbiológico. E no plano de aula-ensino de vocês, tem alguns grupos de micro-organismos. Eu peço que desligue o microfone de casa, por favor, que atrapalha um pouquinho aqui o retorno, tá? Tem no plano de aula-ensino de vocês alguns grupos de micro-organismos que nós precisamos conhecer para começar a entrar em contato com esses grupos de micro-organismos, porque é eles que nós vamos diagnosticar no nosso dia a dia de trabalho, tá? Então, lá nós temos o grupo dos gram-positivo, dos gram-negativo, dos cocos, dos bacilos, tá? E a gente vai hoje começar a passar para vocês, teoricamente, informações sobre esses grupos de micro-organismos que vocês precisarão para fazer o diagnóstico. Então, vejam que até agora a gente ainda não tratou sobre determinados grupos de micro-organismos. Nós tratamos da morfologia de bactérias, de fungos, e na nossa aula prática nós estamos começando a entrar nesse mundo desses micro-organismos que nós vamos diagnosticar. Quando eu digo no mundo deles, e nós já fizemos isso na aula prática, por exemplo, saber qual é o grupo de micro-organismo que causa infecção em determinado local. Isso nós temos falado lá. Então, quando a gente fala, por exemplo, do sítio geniturinário, eu já falei para vocês que tem alguns grupos de micro-organismos que mais causam infecção lá. Isso vai ajudar, porque eu vou precisar conhecer esses grupos para poder, quando eu fizer as minhas técnicas de análise ou aqui a fase analítica, eu conseguir definir a sua morfologia, eu conseguir decidir qual meio de cultura eu vou utilizar, né? Porque nós vimos lá quando nós tratamos sobre escolhas de meios de cultura, que eu preciso saber para qual micro-organismo eu vou oferecer aquela receita nutricional, porque senão não tem sentido nenhum eu pegar o meio de cultura aleatoriamente. E hoje nós vamos tratar um pouquinho aqui sobre um grupo chamado de cocos gram-positivos. Então vejam que esse título inicial ele já não é tão estranho para mim. Por quê? Porque eu já tive uma disciplina anterior que eu falei de morfologia. Nós falamos da morfologia bacteriana e nós vimos que basicamente ela tem duas morfologias, os cocos e os bacilos. Eu estou falando basicamente, mas eu expliquei para vocês lá que tem outras morfologias, como os vibrions, os espirilos, por exemplo. Mas eu estou falando aqui para vocês dos principais grupos que eu vou encontrar no meu dia a dia. Então, do grupo bacteriano, dos cocos aqui, não é novidade para mim. Eu sei já o que é um coco, que é uma célula bacteriana arredondada. O termo gram-positivo também não é, porque eu já tenho subsídio teórico da disciplina anterior para saber o que é um gram-positivo e um gram-negativo. Então, o gram-positivo são micro-organismos, são bactérias que têm a parede delgada ou espessa. Alguém lembra isso? Então, os gram-positivos é aquela bactéria que tem a parede de peptidoglicano espessa, formada por cerca de 1 a 20 camadas de peptidoglicano. Então, esse título aqui ele já não é estranho, porque nós já temos subsídios teóricos para conseguir levar em frente. Hoje nós vamos falar, então, desse grupo. Esse grupo que a gente chama aqui de cocos gram-positivos, são diversas espécies inseridas aqui. Mas por que a gente vai falar desse grupo dos gram-positivos, dos cocos gram-positivos? Porque ele é o segundo grupo de micro-organismo mais frequentemente isolado nas nossas amostras clínicas. Por isso está lá no plano de aula-ensino de vocês. Por isso nós estamos aqui hoje falando sobre esses micro-organismos. Então, no dia a dia de trabalho de vocês, é frequente o aparecimento desses micro-organismos nas amostras
que eu estou analisando. Tanto que ele é o segundo grupo mais frequente de micro-organismos. Só perdendo para os bacilos gram-negativos, aqui representado pela família Enterobacteriaceae, que nós teremos uma aula também específica sobre esse grupo de micro-organismos, representando aí o grupo dos gram-negativos, dos bacilos gram-negativos. Então, essa família Enterobacteriaceae também, né, não é à toa que ela é o primeiro que vai aparecer no dia a dia de vocês, causando diversas infecções em diversos sítios. Dentre os integrantes dessa família, nós temos diversas espécies, como, por exemplo, o Enterobacter, a Escherichia coli, que causa 80% de infecções urinárias comunitárias, tá? Só para demonstrar a importância desses micro-organismos, desse grupo, dessa família chamado Enterobacteriaceae. Mas o nosso assunto hoje é os cocos gram-positivos, que é o segundo grupo de micro-organismos mais importantes, que mais se fazem presentes no meu dia a dia de trabalho. Uma coisa que eu tenho que entender é que eu vou analisar normalmente amostras clínicas, né? Mas o biomédico também, é algo que eu quero chamar a atenção de vocês, ele também vai fazer a análise de determinadas outras amostras, inclusive amostras ambientais, tá? Então, eu saber de onde vem esse micro-organismo, onde ele vive, é importante, vai ajudar na questão do meu diagnóstico. Então, aqui, essa família, esse grupo aqui de cocos gram-positivos, eles estão presentes no meio ambiente, né? No meu dia a dia, em água, solo, nas superfícies, eles estão muito comuns de estarem nas superfícies. Então, é desses ambientes que eles vão estar presentes. Por favor, desligar o microfone, por favor. Desse meio ambiente, eu tenho que tomar dois cuidados. Primeiro, do meio ambiente, ele vai entrar no sistema humano e provavelmente causará um processo infeccioso se o sistema imunológico não for eficiente. Mas também do meio ambiente, ele pode vir e contaminar a minha amostra biológica. Então, a importância de eu saber onde é que esses micro-organismos estão presentes é importante para eu e vai me ajudar no meu diagnóstico, para eu não contaminar possivelmente a minha amostra. Então, eu acabei de falar para vocês que esse grupo de micro-organismos, eles estão presentes em superfícies. Então, se eu não tomar o cuidado adequado no meu diagnóstico, eu posso levar esses micro-organismos do ambiente para a minha amostra biológica. Por isso, eu ensejo vocês, eu sempre instigo vocês nas aulas práticas a ter organizado a ideia, a sequência da metodologia que você está fazendo naquele dia. Organizar os meus materiais, limpar a minha estufa para que eu leve esses materiais e a minha amostra e não ficar colocando a mão na estufa, retirando para pegar um outro equipamento, tá? Porque numa dessas saídas e entradas de materiais dentro da minha cabine, que eu já preparei para analisar a minha amostra biológica, eu posso levar um desses micro-organismos do ambiente e ele contaminar a minha amostra biológica. Então, tenho que tomar cuidado e por isso a importância de eu saber onde eles vivem. Então, vivem no meio ambiente, vivem também em animais, incluindo nós, seres humanos. Então, por exemplo, esses cocos gram-positivos, eles também são constituintes da microbiota da pele. E eu tenho novamente que tomar cuidado em todas as áreas. Então, por exemplo, quando eu dou aula na enfermagem, eu incito ele a lavar as mãos, a usar luva antes de manipular um paciente ou um determinado sítio infeccioso, porque eu posso estar carreando das minhas mãos esse micro-organismo. É o segundo grupo que mais causa infecções. Por isso, ele está mais presente nas minhas amostras biológicas que eu vou estar analisando. Então, dentro da área de enfermagem, eu posso levar isso e contaminar um sítio de um paciente, ele pode ter uma infecção. No caso do biomédico, das minhas próprias mãos, já que ele está presente na minha pele, eu posso também carregar ele para a minha amostra biológica, tá? Então, daí a importância de eu não manipular a minha amostra biológica diretamente com a minha mão. Tomar cuidado aí nesse sentido, para não levar esses micro-organismos que vivem tanto no ambiente quanto na superfície da nossa pele como microbiota para a amostra biológica. O exemplo de um desses micro-organismos que vive na nossa pele é o Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, ele vive na nossa pele. E só para exemplificar para vocês que eles vivem como microbiota, mas eles são agentes patogênicos oportunistas, tá? Então, quando eu tenho um furúnculo, por exemplo, nada mais é do que uma oportunidade que este micro-organismo aqui do grupo dos cocos gram-positivos presente na minha pele teve de causar aquele processo infeccioso. Então, só para demonstrar que eles realmente vivem na superfície da nossa pele, e aqui para dentro da biomedicina, a importância de eu não carregar ele da minha pele, da minha microbiota para a minha amostra biológica. Quando chegar uma amostra biológica, eu tenho que ter tal cuidado com ela para que ela não tenha, o que tiver presente, seja representativo do que estava acontecendo lá no sítio infeccioso. Então, por exemplo, se na amostra que chegou eu diagnostiquei o Staphylococcus aureus, eu tenho que ter certeza que esse Staphylococcus aureus veio lá da amostra biológica, veio lá do sítio infeccioso e não do meu ambiente de trabalho e não das minhas mãos que eu estou usando para manipular essa amostra biológica, tá? Então, extremo cuidado ao utilizar, ao manipular, ao começar a analisar essas amostras, que é o momento agora que nós estamos entrando aqui nesta fase de diagnóstico microbiológico. Como eu falei para vocês, eles são comensais da pele. Gente, vamos tirar o microfone, por favor. Então, eles são habitantes comensais da pele. Então, o que é comensal? Ele vive, né, ali na pele como microbiota, e como eles são agentes patogênicos, eles em determinado momento podem causar infecções. Nas mucosas humanas, então, há muitos profissionais, principalmente profissionais da área de saúde, como o próprio biomédico, que manipula esses micro-organismos cotidianamente no seu laboratório, eles são colonizados na sua nasofaringe por esse grupo de micro-organismos dos cocos gram-positivos. Então, muitos dos profissionais da área de saúde têm Staphylococcus aureus na nasofaringe, tá? Então, se eu coletar um swab e fizer uma cultura, talvez eu consiga encontrar esses micro-organismos. Então, entendam que eles vivem em determinadas partes do meu corpo. Então, se eu estiver manipulando uma amostra biológica e daqui a pouco eu estou sem máscara, eu dou espirro em cima da minha amostra biológica ou em cima do meu meio de cultura, eu posso estar contaminando isso. E aí a gente volta lá para as disciplinas dos primeiros semestres de vocês. Inclusive, nós falamos isso também na microbásica, da biossegurança dentro do laboratório, né? A importância de eu estar usando luva para não me contaminar e não contaminar a minha amostra. Então, quando eu falei isso, eu comentei com vocês. Eu estou fazendo isso para proteger tanto o manipulador quanto a amostra biológica, que os dois são extremamente importantes aí nesse processo. Então, usar esses equipamentos, né, o gorro, a máscara, a luva, é importante para você não levar esses micro-organismos para a tua amostra biológica, nem para o teu meio de cultura. O que crescer no meu meio de cultura tem que ser um micro-organismo que esteja realmente causando a infecção no sítio do qual veio esta amostra biológica para eu analisar. A ubiquidade, ou seja, algo ubíquo é que é encontrado em diversos locais. Então, eu acabei de falar para vocês, esses cocos gram-positivos são encontrados no ambiente, né, na superfície, na minha mão. Então, se eles são ubíquos, ou seja, estão encontrados em diversos locais, eu tenho uma dificuldade, primeiro de isolamento, né? Porque vai surgir a minha dúvida, cresceu cocos gram-positivos na minha placa. Pode ter sido de uma contaminação? Pode. Então, eu tenho que tomar todos esses cuidados para não dificultar essa questão do isolamento. E segundo, da interpretação da amostra clínica. Porque vocês vão de convir comigo, eu acabei de falar que este micro-organismo está presente, por exemplo, na nasofaringe, Staphylococcus aureus na nasofaringe. Se é solicitado um swab nasofaríngeo, por exemplo, e eu coleto este meu material e eu encontro Staphylococcus aureus, vocês vão de convir comigo que eu ficarei em dúvida.
É o estafilococcus que está causando o processo infeccioso no trato respiratório superior, ou o que eu estou identificando na minha placa é microbiota, é o micro-organismo que estava vivendo lá. Estão entendendo a complicação, né, dessa interpretação clínica? É lógico que muito disso aqui não é papel do biomédico ficar aqui nesta encruzilhada, porque o biomédico analisará a amostra e detectará a presença de um micro-organismo, que é o patogênico. Então, se ele encontrar o Staphylococcus aureus, é lógico que ele vai emitir presença de Staphylococcus na amostra coletada. A interpretação clínica vai estar lá no final. Quando chegar esse resultado para o médico, ele vai se sair desta encruzilhada, pegando a clínica do paciente, juncionando com a interpretação, com o resultado que o biomédico fez, tá? O biomédico aqui ele tem que ficar preocupado se este estafilococcus que ele está identificando, esse coccus gram-positivos que ele está identificando, se é realmente da amostra e não de uma possível contaminação. Então, aí está um pouco de problema em relação a essas questões, mas a gente tem que ficar atento. E tomando todos os cuidados, né, a gente vai ter realmente um resultado representativo. Então, aqui no caso, como eu falei para vocês, de diagnóstico clínico, é o isolamento vezes o caso clínico que vai me determinar se realmente é aquele micro-organismo que está causando a infecção. Em outras situações, eu também vou ter essa dificuldade? Vou. Então, vamos imaginar, eu tenho uma incisão cirúrgica na pele que teve uma infecção e eu solicito, como um profissional médico, a análise de secreção de ferida operatória. O biomédico vai analisar e identifica a presença de Staphylococcus epidermidis, que é um coco gram-positivo. Aí eu fico, né? Epidermidis é da microbiota da pele. Ele está causando aquele problema? Ou o que eu identifiquei foi o micro-organismo da microbiota? Então tem que tomar cuidado nessas situações. E muitas das vezes eu emito o laudo, né? Eu vou colocar. Então, eu, biomédico, sei que um coco gram-positivo chamado Staphylococcus epidermidis vive na pele. Foi ele que eu encontrei na minha amostra biológica, mas eu tenho a possibilidade dele ser a microbiota e não está causando processo infeccioso. Então, eu emito o laudo. Houve identificação ou isolamento de Staphylococcus epidermidis, ponto. E aí, muitos laboratórios, para se sair dessa situação, eles criam protocolos de emissão de laudos, colocando uma observação, por exemplo. Observação, Staphylococcus epidermidis é um constituinte da microbiota da pele. Pronto. Vocês estão entendendo que quanto mais informação eu dou, mais eu saio dessas encruzilhadas, porque o próximo profissional que for interpretar este resultado, ele vai levar em consideração que o micro-organismo isolado é de microbiota. Ele vai associar com a clínica e vai ver se faz tratamento ou não, tá? Sendo que micro-organismos de microbiota a gente não faz tratamento. Micro-organismos de microbiota, eles normalmente não são agentes patogênicos, tá? Então, o isolamento que é feito pelo biomédico vai ser associado ao diagnóstico clínico que o médico fez e aí ele vai tomar uma conduta. Esse grupo de micro-organismos cocos gram-positivos, eles causam infecções locais e sistêmicas. Então, exemplo de infecções locais, como eu falei para vocês, pode ser a infecção de uma ferida operatória pontual naquele local. Pode ser um furúnculo, né? Causando ali no folículo piloso uma inflamação, isso é pontual. Mas esses micro-organismos, eles também podem causar infecções sistêmicas. E quando a gente fala de infecção sistêmica, a gente está falando da presença desses micro-organismos em órgãos mais profundos, em órgãos mais importantes, em ambientes que normalmente eles não são encontrados. Então, nós temos falado aqui para vocês, isso é importante o biomédico saber, que quando eu olho para um ser humano, eu vejo diversos sítios infecciosos,
diversos pontos onde pode ocorrer uma infecção e que eu posso coletar a minha amostra biológica. Mas esses diversos locais, alguns estão contaminados, ou seja, tem a presença de microbiota, e outros não. Outros são estéreis, como, por exemplo, o sistema nervoso central, a bexiga urinária, o útero, a corrente sanguínea. Então, se esses micro-organismos forem carreados ou levados para esse ambiente, eu posso ter uma infecção sistêmica. E os cocos gram-positivos, eles causam muito essas infecções sistêmicas. Como é que ele vai conseguir chegar nesses ambientes mais profundos, nesses ambientes estéreis, nesses órgãos importantes? Eles são carreados normalmente. Então, vocês vão de convir que, por exemplo, se eu tenho cocos gram-positivos na minha pele e eu vou fazer uma punção, uma coleta de sangue, isso é papel do biomédico, tá? Eu vou fazer uma coleta de sangue e não tomo cuidado de fazer a higienização da pele, ao momento em que eu inserir a agulha, eu posso estar carreando esse micro-organismo para a corrente sanguínea, tá certo? E aí eu acabei de levar o micro-organismo para a corrente sanguínea, e agora, corrente sanguínea, nós sabemos que percorre todo o nosso corpo, todo o nosso sistema, e esse micro-organismo agora ele está distribuído sistemicamente. É por isso que eu digo aqui que eles causam infecções, tanto locais quanto sistêmicas. E nas duas situações o biomédico vai fazer, é o biomédico que vai fazer o diagnóstico. Então não interessa se a amostra veio de um furúnculo ou de uma incisão cirúrgica na pele, ou se a amostra veio da corrente sanguínea ou do sistema nervoso central. Eu vou procurar esses micro-organismos lá, tá? Visto que eles podem causar tanto infecções pontuais quanto infecções sistêmicas. Então tem que tomar cuidado com isso. Então não é à toa que eu falei aqui no início da aula que ele é o segundo grupo de micro-organismos mais encontrados, porque ele é encontrado em vários sítios. Ele causa infecção urinária, esse grupo de micro-organismos? Causa. Causa infecção no trato respiratório também, na corrente sanguínea também. Então, são diversos sítios, diversos locais onde eles causam esses processos infecciosos. Eu falei para vocês aqui que, normalmente, micro-organismo de microbiota, ele não causa processos infecciosos. Nós temos, na verdade, categorias de micro-organismo. Três categorias de micro-organismo. Os não patogênicos, os oportunistas ou potencialmente patogênicos e o grupo patogênico. Então, qual desses três grupos é que nós vamos procurar nas nossas amostras biológicas? Qual seria desses três grupos? Patogênico e o segundo. Eu tenho microbiota, eu tenho o potencialmente patogênico e eu tenho o patogênico. Então, sim, qual eu vou procurar? Os dois grupos, o potencialmente patogênico e o patogênico. São esses dois grupos que eu procuro, tá? Não é a microbiota que eu quero identificar, tá? Então, acima de qualquer coisa, eu tenho que saber a qual grupo esses micro-organismos pertencem. Então, por exemplo, e eu tenho que tomar cuidado, porque cada sítio é uma avaliação diferente, tá? Então, vamos lá. A gente está falando de cocos gram-positivos. Se eu pegar o sítio pele, eu acabei de falar para vocês que eu tenho cocos gram-positivos que não são patogênicos. Por exemplo, o epidermídeos é um exemplo disso. Estou falando de pele. Então, Staphylococcus, ele não é o quê? O Staphylococcus epidermidis não é patogênico. Então, quando eu estiver analisando uma amostra de pele, eu vou procurar o Staphylococcus epidermidis? Não. Eu estou falando de pele. Depois eu vou comparar com outro sítio. Eu vou procurar, por exemplo, o potencialmente patogênico, micro-organismo coco gram-positivo? Posso, né? Então, por exemplo, o Staphylococcus aureus, ele se encaixa nessas duas categorias, potencialmente patogênico e patogênico. Na pele, eu estou falando de pele. Então, se eu encontro o Staphylococcus aureus na pele, eu fico numa encruzilhada. Ele está na pele como microbiota ou, na verdade, ele está na pele como potencialmente patogênico ou como agente patogênico?
Eu fico nessa encruzilhada. Tá? Lógico que eu vou emitir o laudo dizendo que tem o Staphylococcus aureus. É lógico que eu vou emitir o laudo dizendo que tem o epidermídeos, mas eu vou colocar a observação que ele é microbiota. Para o médico, se não tiver esta informação, ele vai tratar, viu, gente? Já aconteceu os casos assim, relatados. A pessoa, o biomédico colocou Staphylococcus epidermidis na pele e o médico tratou Staphylococcus epidermidis. Chegou e meteu o antibiótico, administrou um antibiótico para cocos gram-positivos, sendo que ele é microbiota. Por que ele fez isso? Porque não tinha conhecimento. Então, a partir daí, o laboratório que emitia esses laudos tomou cuidado de colocar essa observação. Para quando o médico, se ele não souber o que é infelizmente existe isso, se ele não souber o que é um patógeno e o não patógeno, muitas das vezes ele pensa, é bactéria, eu vou tratar. Mas agora, nós biomédicos já sabemos que eu tenho essas 3 categorias. Não patogênico, potencialmente patogênico ou oportunista e o agente patogênico. Tá certo? Então, se eu encontrar o epidermidis, eu vou pensar em microbiota normal. O aureus, eu vou ficar entre potencialmente patogênico e patogênico. Tá? Se eu pego esta mesma interpretação agora e o que eu estou analisando é um outro sítio, por exemplo, uma biópsia de uma válvula cardíaca. Válvula cardíaca, coração, outro sítio, né? Outro sítio que não pele. A minha pergunta para vocês é, se agora eu encontro lá o Staphylococcus epidermidis na minha válvula cardíaca, como vocês classificariam este micro-organismo? Como microbiota, como potencialmente patogênico ou como agente patogênico? Alguém aí de casa? Mônica está Entendi a calada. pergunta, professor. Olha só, eu fiz um paralelo quando eu estou analisando pele, amostra de pele, que eu posso encontrar o Staphylococcus epidermidis e eu vou considerar ele como microbiota. Eu não vou considerar ele um agente patogênico. Agora, eu não estou mais analisando pele. Eu estou analisando agora válvula cardíaca, que é um outro sítio. E ao analisar um fragmento dessa válvula cardíaca, ao fazer uma cultura dessa válvula cardíaca, eu encontrei o Staphylococcus epidermidis. A minha pergunta para vocês agora, o Staphylococcus epidermidis nesta situação da válvula cardíaca, ele é microbiota, potencialmente patogênico ou patogênico? Potencialmente patogênico? Por que na válvula cardíaca ele é patógeno e na pele ele não é? Porque ele já está em tecido. Oi? Porque ele já está em tecido, né? Mas pele também é tecido. Ela tá não, mas eu quero tá dizer na forma Não é sim, o mas ambiente. da célula. Não, independente de qual local ele esteja, a minha pele é um tecido, né? Então não é porque ele está em tecido, né? A minha válvula cardíaca também é formada de células, de tecidos, de fibras, tá? Tá, entendendo. Isso, olha, E não tá no habitat natural de dele, aula tá... que é a mucosa e a pele. Isso, então vamos lá, vamos organizar a ideia. Ele está falando aqui que ele está sendo encontrado na válvula cardíaca, que é um ambiente do qual ele não faz parte, que ele não é microbiota lá. Mesmo porque a válvula cardíaca, o sistema circulatório, eu acabei de falar aqui no início da aula, ele é o quê? Estéril. Então, o micro-organismo que eu encontrar lá, ele é o agente patogênico. E você falou que ele é patogênico porque ele está presente no ambiente que não faz parte, que é estéril, tá? Então, cuidado com isso, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, é que não tem receita de diagnóstico microbiológico. É a minha avaliação de cada situação que vai me levar a um diagnóstico completo. Porque eu poderia chegar aqui e dizer para vocês quais são os micro-organismos de determinado sítio que são patogênicos ou não patogênicos, mas eles são diversos e eu não teria como falar isso para vocês. Então é por isso que a gente está tratando de grupos de micro-organismos aqui e não falando de espécies, né? Eu estou falando dos grupos mais preponderantes e está aqui os cocos gram-positivos.
eles serão encontrados tanto causando infecção em diversos sítios, como eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, eu tenho que avaliar. Diga, pode perguntar. Então, seria como se o parasita também tivesse em lugar que não pertence ao meio dele comum? Não entendi a sua pergunta. É como se o micro-organismo não tivesse no local dele. Não, vejam só. Eu tenho que ter a potencialidade de ser, eu tenho que ser patogênico. E ser patogênico é aquele que produz determinadas substâncias que vão causar dano. Porque não é só sair de um local e ir para o outro. Eu tenho que ter a potencialidade, eu tenho que causar dano naquele local que eu sou levado. Porque, por exemplo, se eu sou um micro-organismo não patogênico e eu sou levado para diversas regiões, mas quando eu chego nesses outros sítios, nessas outras regiões, eu não causo problema nenhum, então eu não vou causar processo infeccioso. Então não é simplesmente a presença lá, é ele estar presente e causar danos àquele local para o qual ele é levado. Então, por exemplo, o Staphylococcus epidermidis na pele, ele está vivendo lá sem problema nenhum, comensalmente, que a gente chama. Só que quando ele vai para a válvula cardíaca, ele é um ambiente estéril, ele vai estar sozinho, ele vai ter muito nutriente, ele consegue se adaptar e ele consegue causar danos a esta válvula cardíaca. Então, por isso que na minha pele ele é considerado um micro-organismo de microbiota ou potencialmente patogênico, só que na pele ele não causa infecção, mas na válvula cardíaca ele vai causar. Isso é muito mais comum do que nós possamos imaginar. Então, tem algumas situações, por exemplo, você vai ao dentista e aí o dentista está fazendo um tratamento de canal e você sabe que é um procedimento invasivo. O Staphylococcus epidermidis, ele vive em peles e mucosas, na minha boca ele vai estar presente. E aí, no momento em que eu estou fazendo esse procedimento invasivo, eu acabo carreando este micro-organismo para a corrente sanguínea. Vocês sabem que no dentista vai causar lesões de vasos sanguíneos, né? Já que eu estou fazendo um tratamento invasivo. E se eu carregar este micro-organismo para dentro da minha corrente sanguínea, ele pode ir se instalar lá na válvula cardíaca e causar grandes problemas para esse órgão que é o nosso sistema circulatório, tá bom? Então tem que tomar cuidado, eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão. Eu tenho que avaliar cada sítio para saber. Então, lá na válvula cardíaca, na corrente sanguínea, o epidermidis é considerado patogênico. Na minha pele, ele é considerado microbiota, tá? Só para chamar a atenção de vocês nessa questão. Então, eu estou falando para vocês que ele tem que chegar no ambiente e causar dano. Isso a gente chama de patogênese. Tem que ter a capacidade de ser um agente patogênico. Tá? Quem é patogênico, ele produz substâncias como, por exemplo, exotoxinas, enzimas. Então, esse grupo aqui, cocos gram-positivos, ele é campeão de produzir exotoxinas e enzimas que vão causar danos ou que vão agir em diversos locais, tá? Então, ele excreta, estou falando de exotoxina. Esses cocos gram-positivos produzem nos seus citoplasmas e depois eles lançam para o meio ambiente. Vocês imaginaram ele estar na corrente sanguínea e produzir essas exotoxinas que vão cair na minha corrente sanguínea e agora ela vai estar distribuída, essas enzimas e exotoxinas, sistemicamente. Então, eu posso ter repercussões sistêmicas por causa desta infecção causada por esses cocos gram-positivos, tá? E eles são campeões de fazer isso. Então, eu tenho, por exemplo, a síndrome do choque, a síndrome da pele escaldada, que é produzida por exotoxinas produzidas pelos Staphylococcus aureus, que cai sistemicamente, aí o que vai acontecer? Vai descamar toda a minha pele. Isso é muito comum de acontecer em crianças, tá? Então, isso é uma infecção, é uma repercussão sistêmica produzida por esse micro-organismo que está dentro desse grupo dos cocos gram-positivos, que são agentes patogênicos. Queria fazer um parênteses aqui e dizer que dentro desse grupo, nem todos são patógenos, ok? Acabei de falar, por exemplo, o epidermidis lá na pele não é patógeno, mas o Staphylococcus aureus é potencialmente patogênico, reconhecidamente patogênico. Tá bom?
Então, tem que ter essa patogênese, tem que ter essa capacidade de produzir essas substâncias que vão causar esses danos. Como eu falei no início da aula aqui para vocês, as amostras, vocês nem sempre serão amostras clínicas que vocês irão analisar. O biomédico também tem uma vertente de análise de amostras de ambientes, de amostras alimentares, por exemplo. E esse grupo, esses cocos gram-positivos, eles também têm uma representatividade em causar intoxicações alimentares. Isso é comum de eu visualizar no meu dia a dia, porque muitos de nós já ouvimos alguma notícia, já lemos no jornal, determinada reunião de pessoas, aniversário, formatura, as pessoas comeram um determinado alimento, 15, 20 minutos depois, todo mundo estava com vômito, diarreia, repercussões clínicas imediatas. Isso a gente chama de intoxicação alimentar, né? É lógico que esses indivíduos serão encaminhados para fazer uma intervenção medicamentosa para sanar essas repercussões clínicas, mas eu preciso saber o que causou aquela repercussão. E muitas das vezes pode chegar uma amostra daquele alimento que se suspeita que esteja contaminado. E lá eu posso fazer a identificação da presença. Então, por exemplo, Staphylococcus aureus, que produz essas ectotoxinas, como eu estou falando aqui para vocês, eu posso fazer a identificação dele num alimento, por exemplo. Tá? E se eu fizer a identificação, eu consigo imaginar que aquela repercussão foi produzida não pelo micro-organismo em si, porque ele leva um tempo para se multiplicar, mas pelas toxinas que ele produziu estão presentes no ambiente, no alimento que foi ingerido, e por isso aquela repercussão imediata que nós vimos, que nós falamos. Tá? Ele pode causar a síndrome da pele escaldada, que eu falei para vocês, e se estiver sistemicamente, pode causar a síndrome do choque tóxico, que é quando esse grupo de micro-organismos produz essas exotoxinas e ela cai na corrente sanguínea. Então, veja, se ele já está na corrente sanguínea, ele vai produzir lá essas exotoxinas e elas agirão sistemicamente e promoverão aqui estas repercussões. Então, aqui é só para representar, né, as intoxicações alimentares. Então, vejam só, se ele está presente no alimento, é porque ele veio de algum local, né? Pode ser da mão do manipulador do alimento? Pode. Eu acabei de falar para vocês que na nossa pele, na nossa mão, está a presença desse grupo de micro-organismos chamado cocos gram-positivos. Então, pode ser da manipulação inadequada deste alimento que o micro-organismo chegou lá. Se nós trouxermos para dentro da nossa área, a manipulação inadequada da minha amostra biológica pode carrear também esses micro-organismos para a minha amostra biológica. Então, vendo o paralelo que eu posso fazer, então, o biomédico tem que saber o que está fazendo, tem que ter um treinamento, tem que ter um conhecimento para manipular de forma adequada, assim como o manipulador de alimentos tem que ter. Os restaurantes necessariamente têm que ter profissionais que tenham cursos de manipulação de alimentos. Porque senão eu vou pegar lá o meu alimento de qualquer forma. Professor, tem problema de pegar o alimento diretamente com a mão? Não, normalmente quem cozinha literalmente sem luva, sem nada, né? Isso é natural, isso é normal. Mas o que eu faço para minimizar? Higienizo as minhas mãos antes de manipular o alimento, após manipular o alimento, né? Aqui para o biomédico, quando ele for manipular a amostra biológica, lavar as mãos sempre e usar os equipamentos de proteção individual, como as luvas, por exemplo, para eu não carrear esse micro-organismo para a minha amostra biológica. Outros profissionais, é a mesma recomendação, eu não posso carrear esse micro-organismo para determinado sítio, porque senão ele causará lesões, como aqui, por exemplo, na síndrome de pele escaldada. Olha aí a descamação total desta pele. Eu não posso, como biomédico ou como técnico do meu laboratório, coletar uma amostra sanguínea sem tomar os devidos cuidados de uma coleta adequada, higienização da pele, uso de equipamentos estéreis para coletar esse meu material. Porque se eu não fizer isso, eu corro o risco de estar carreando esse micro-organismo para a corrente sanguínea. Tá? Então, vejam,
que este conhecimento microbiológico aqui, o conhecimento deste grupo de micro-organismos chamados cocos gram-positivos, ele é importante para a minha vida, não só a minha vida profissional, mas a minha vida social, a minha vida em comunidade, tá? E representativo dentro de diversas áreas. Dentro da área de gastronomia, por exemplo, alimentação que a gente está falando, dentro da biomedicina, dentro da odontologia, que eu falei que eu posso carregar esse micro-organismo para minha corrente sanguínea, tá? Dentro da biomedicina, porque eu vou fazer a coleta e eu tenho que fazer a coleta adequada. Então, se a gente voltar para o assunto que nós já falamos, que é coleta de materiais, vejam a importância disso, de eu saber fazer a coleta adequada. Não só para obter a amostra adequada, mas para eu não promover para o meu cliente do qual eu estou coletando a amostra uma repercussão clínica que vai trazer danos significativos para ele. Tá bom? Então, aproveitem a disciplina que vocês terão, acho que é no próximo semestre, coleta de materiais, ou é nesse semestre que vocês estão tendo? Coleta de materiais nesse semestre, né? Nesse. Então, aproveitem ao máximo, não só para aprender a técnica da coleta, mas também para olhar de forma mais profunda essas questões que a gente está conversando aqui. Esse grupo é um grupo, como eu já falei aqui, que causa infecções pontuais ou infecções sistêmicas. Ele é o segundo grupo mais encontrado nas minhas amostras biológicas, eu já falei isso daqui. E ele tem uma representatividade também, porque nos últimos tempos tem um aumento no número dessas infecções e de resistência a antimicrobianos produzido por esses grupos. Eles produzem resistência também com muita facilidade, né? Então, esses cocos gram-positivos, eles têm aumentado muito o seu número de infecções, além do que a resistência aos antimicrobianos. Então, tenho que tomar cuidado quando eu for tratar essas infecções causadas por esses micro-organismos, porque senão eu incentivo mais ainda a resistência desses micro-organismos. Ah, mas o biomédico tem um papel preponderante nisso? Tem. É ele que vai fazer o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. É ele que vai ver dentro de uma bateria, dentro de um grupo de antimicrobianos, aos quais ele é resistente ou sensível. Tá? Um microbiologista clínico, ele deve estar familiarizado com a caracterização desses micro-organismos, ou seja, o biomédico ele tem que saber as características desse grupo para ele poder encontrar na amostra biológica. Uma das características nós já sabemos, eles são cocos gram-positivos, é desse grupo que a gente está falando. Mas vamos aqui aprofundar um pouquinho. Então, eles são cocos gram-positivos, eles estão dentro de uma família chamada Micrococci, e ele tem diversos gêneros envolvidos aqui. Os planococos, os micrococos, os tematococos, e o mais conhecido que nós falamos e que nós vamos encontrar muito dentro é o gênero chamado Staphylococcus, onde está o representativo, né, a espécie representativa que a gente falou aqui, que é o Staphylococcus aureus, tá? Essa questão aqui de família, de gênero, é importante, tá? De espécie, depois de gênero vem a espécie. Porque, vejam só, a questão de família, o que seria família para vocês? Por que que na família de vocês, aliás, por que que vocês são considerados uma família? Os integrantes lá da sua casa são considerados uma família? Porque vocês compartilham determinadas características, né? Um pai e uma mãe, irmãos, geneticamente vocês são muito mais próximos do que qualquer outro indivíduo da sociedade. Então eu posso agrupar vocês dentro, vocês compartilham o mesmo ambiente de moradia, vocês compartilham as questões emocionais, tá? Então essas características são possíveis de eu agrupar vocês dentro de uma família. O micro-organismo é a mesma coisa. Por que ele está dentro de uma família? Porque aqueles grupos de micro-organismos, aqueles integrantes, compartilham determinadas características, por isso são agrupados dentro do que a gente chama de
família. Isso é taxonomia bacteriana. É por isso que eles são classificados. Os gêneros seriam as diferenças que tem dentro desta família, né? Eu posso colocar em gêneros diferentes. Então, se eu for classificando essa família, eu posso colocar. Vamos pensar na questão de gênero. Dentro da tua família tem homens e mulheres, gêneros masculino e gênero feminino, tá? É possível eu colocar agora em gêneros, separar esta família em gêneros? Sim, uma parte é masculino, outra parte é feminino. Gente, eu só estou dando um exemplo, não vamos entrar em questões dessa questão de gênero, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui. Não quero dizer, quando eu falo isso, que só existe homens ou mulheres, tá? Nós precisamos respeitar o posicionamento de cada indivíduo. E hoje nós vemos que nós temos uma diversidade de pessoas que não se consideram nem homens nem mulheres, tá? E isso é compreensível, tá? Então não é esta questão que eu estou entrando aqui, tá? Só para não ficar um pouco... Eu só estou tentando dar um exemplo para vocês superficial do que seria um gênero. Então lá na casa eu separaria em gênero masculino e gênero feminino. Eu pergunto, é uma subdivisão da família ou não? É, porque eu peguei uma característica peculiar de grupos de indivíduos daquela família. Então, o gênero, quando eu digo aqui planococcus, micrococcus, estafilococcus, eu estou falando de grupos de dentro dessa família que possuem uma peculiaridade, tá? Por isso são classificados em gêneros. Dentro desses gêneros, eu tenho a espécie. Vamos voltar lá para a nossa casa. Dentre o gênero masculino, eu pergunto, tem diferenças entre os integrantes desse gênero masculino? Sim ou não? Posso pegar uma característica de altura, por exemplo? Eu tenho irmãos mais altos e irmãos mais baixos. Um que tem uma determinada cor diferente da outra. Eu pergunto, essa não é uma característica? É. Então, eu posso dividir mais ainda. Então, eu peguei o gênero masculino e subdividi. Né? Eu separei em grupos por eles apresentarem determinadas características. Então, eu peguei o gênero masculino e dividi agora, vamos dizer, em espécies, né? Espécie alta e espécie baixa, tá? Então, essa avaliação, essa taxonomia, ela vem do mais amplo para o mais restrito. Então, aqui no nosso diagnóstico microbiológico, nós vamos chegar na espécie, tá? Nós vamos chegar na espécie do micro-organismo. Então, toda vez que eu terminar o meu diagnóstico, é porque eu consegui chegar na espécie desse micro-organismo. Nós vamos entender isso, não se preocupe, que a gente vai destrinchar isso. Que eu peguei aqui o diagnóstico do gênero Staphylococcus para a gente trabalhar especificamente. A importância clínica desse gênero, então é o gênero que vamos trabalhar, é esse gênero que é mais preponderante no meu dia a dia, que é o gênero Staphylococcus. Esse gênero Staphylococcus, ele tem uma importância clínica tremenda, eu já acabei de falar para vocês, ele é capaz de causar infecções em diversos locais, em diversos sítios, é por isso que ele tem uma representatividade clínica importante. E agora nós vamos partir desse gênero, que é o Staphylococcus, para uma categoria mais separada, que é a categoria qual? Das espécies. Então, dentro desse gênero Staphylococcus, eu tenho aqui, ó, as espécies, as diversas espécies capazes de causar infecções humanas, tá? Dentro desse gênero Staphylococcus, eu tenho os não patogênicos? Tenho, como eu falei para vocês. Então, seria uma subcategoria? Seria. Eu posso separar gênero Staphylococcus, quem é patogênico e quem não é patogênico. Dentro do grupo dos patogênicos, eu tenho diversas espécies que estão envolvidas em infecções, ou seja, causando infecções. E quem são esses? Vamos lá. Eu tenho Staphylococcus aureus, que nós já falamos, é uma espécie importantíssima e que vocês encontrarão causando diversas infecções em diversos sítios. Eu tenho Staphylococcus epidermidis, que nós exemplificamos aqui,
mas nós vimos que ele é potencialmente patogênico. Na pele ele não causa infecção, mas na válvula cardíaca ele causa. Eu tenho estafilococos saprofíticos, que ele também constitui microbiota, principalmente de região vaginal, mas ele também pode causar infecções em diversos outros sítios, em diversos outros locais, tá? Eu tenho os estafilococos aemolíticos, também é um... Então, aqui eu elegi essas 4 espécies do gênero estafilococos que são potenciais patogênicos, aliás, que são patógenos e que vocês encontrarão no dia a dia de trabalho de vocês, tá bom? Causando processos infecciosos. E agora nós vamos trabalhar... Então, conhecedores agora deste grupo de cocos gram-positivos, que estão dentro do gênero Staphylococcus, na qual tem essas 4 espécies, nós vamos trabalhar algumas características microbiológicas desse micro-organismo. Porque, vejam, é a característica deste micro-organismo que vai fazer com que eu consiga identificar que é ele que está presente lá na minha amostra biológica. E uma das características, a primeira delas é a característica morfotintorial, né? Morfo de morfologia, eles são cocos, eles são células arredondadas, que têm parede espessa, por isso eles são chamados de gram-positivos. Eles são micro-organismos imóveis, visto que os cocos, na sua grande maioria, são micro-organismos que não têm flagelo. Olha aí, eu precisando da microbiologia básica. Quando eu falei das estruturas bacterianas, eu falei para vocês de flagelo, eu falei de fímbrias, eu falei de parede celular. Então, quando eu falei lá para vocês que a microbiologia básica ela é essencial para esta segunda disciplina, que é a Microclínica 1, olha aqui o conhecimento prévio se fazendo presente. Então, eu já vi morfologia, eu sei como é uma bactéria em forma de cocos, ela é arredondada. Eu sei que ela é gram-positiva por causa da característica de uma estrutura chamada parede celular, que no caso das gram-positivas ela é espessa, ela é formada por cerca de 20 camadas de peptídeo glicano. Tá? Esta é uma característica aqui desse gênero chamado Staphylococcus. Eles são imóveis porque não tem aquela estrutura de movimentação que nós vimos lá, que é o flagelo. Eles não formam esporos, eu falei também dessa estrutura esporos para vocês lá. O esporo é a célula de salvação do material genético de determinados micro-organismos. Alguns produzem esporos, outros não. No caso aqui do Staphylococcus, do gênero Staphylococcus, eles não são esporuladores. Eles não formam esporos, tá? Então, vejo que eu estou agora mostrando a característica deste grupo, né, deste gênero chamado Staphylococcus. Eles são cocos, eles são gram-positivos, eles são imóveis e eles são não formadores de esporos. Vejam que é estas características que eu vou avaliar na minha fase analítica se estão presentes ou não. Vou voltar aqui. Quando eu começar a fazer a análise da minha amostra biológica e eu suspeitar que os cocos gram-positivos é que estão presentes lá e que são do gênero Staphylococcus, eu vou verificar, né, a sua morfologia, eu vou fazer a minha coloração de gram, eu posso fazer uma análise para ver se ele é móvel ou imóvel. Posteriormente a gente vai ver como é que faz isso. A formação de esporos eu não tenho como verificar, mas tenho como verificar algumas outras características, como, por exemplo, a catalase positivo. Isto já é um teste bioquímico. Isto já é uma característica não mais morfológica do micro-organismo, mas bioquímica. O gênero Staphylococcus, eles são catalase positivo. Ou seja, eles têm a enzima catalase dentro lá do seu citoplasma. E eu faço esse teste simplesmente usando peróxido de hidrogênio.
ó, peróxido de hidrogênio. Eu faço isso numa lâmina. Então, se está crescendo lá na minha cultura uma colônia que é similar à de Staphylococcus aureus, o que é que eu vou fazer? Eu posso fazer o teste da catalase. Eu pego a colônia, faço um esfregaço da colônia numa lâmina, pego o peróxido de hidrogênio e gotejo em cima. Quando eu gotejo, se não formar essas bolhas aqui, ficar efervescente, significa que aqueles micro-organismos não têm a catalase. Significa que eles são catalase negativos. Se eu coloco a gota de peróxido de hidrogênio em cima da colônia e ela forma essas bolhas, fica efervescente, significa que aqueles micro-organismos daquela colônia que eu coloquei aqui têm a catalase presente dentro do seu citoplasma. Então, elas seriam catalase positiva. No caso do Staphylococcus aureus, a reação que a gente observaria é a catalase positiva, que é uma característica que eu já estou dizendo para vocês. Então, vejam que eu estou entrando em contato pela primeira vez com esse micro-organismo. Eu estou conhecendo ele morfológica, tintorialmente, estruturalmente. Estou conhecendo eles bioquimicamente. Porque essas análises que eu vou fazer quando eu estiver analisando a minha amostra biológica, que eu suspeite que esteja um micro-organismo do gênero Staphylococcus. A maioria desses micro-organismos são anaeróbio facultativo. A anaerobiose, por exemplo, é um fator importante que nós precisamos conhecer sobre o micro-organismo. Porque se eu não souber se ele cresce na presença ou na ausência de oxigênio, eu vou colocar ele numa estufa com a presença de oxigênio e ele não vai crescer. Então, micro-organismos anaeróbios têm que ser colocados em estufa que não tem a presença de oxigênio. Micro-organismos aeróbios, ou seja, que vivem na presença de oxigênio, podem ser colocados em estufas que têm oxigênio. Vamos ver o caso aqui do Staphylococcus, do gênero. Eles são anaeróbios facultativos. E a minha pergunta para vocês, qual é o ambiente atmosférico que eu vou colocar para cultivar esse micro-organismo? Com a presença ou com a ausência de oxigênio? Ele é anaeróbio facultativo. Entendem o que é anaeróbio facultativo? Facultativo, vamos lá. Facultativo, eu preciso entender. Anaeróbio, a gente já sabe. O que é anaeróbio? Que cresce na presença ou na ausência de oxigênio? Na presença. Não, na presença é aeróbio, tá? Pois é. Anaeróbio significa que ele não cresce na presença de oxigênio, tá? Mas só que ele é anaeróbio facultativo. Facultativo é aquilo que, estando presente ou não, tanto faz. Então, por exemplo, vir para a sala de aula é facultativo. Eu posso assistir online. Então, eu posso estar presente ou não. Independente de onde eu estiver, eu vou assistir a aula. Então, facultativo significa que, tendo a presença ou a ausência de oxigênio, para ele tanto faz. Ele consegue se desenvolver nos dois ambientes. Por isso, ele é chamado de anaeróbio facultativo. Ele cresce tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Esses tubos aqui demonstram essa questão de ambiente no qual se desenvolve, tá? Então, aqui eu tenho vários tubos com a presença de um meio de cultura líquido, meio nutritivo, no qual eu coloquei o meu micro-organismo, que são esses pontinhos pretos aqui, tá? Aqui, entendam, dentro do líquido tem oxigênio? Tem, mas em pequena quantidade. Um exemplo disso é o mar, né? O rio. Aqui a nossa Baía de Guajará. Na água tem oxigênio? Tem, mas em pequena quantidade. Menor do que no nosso ar atmosférico, tá? Então, aqui dentro do líquido, vai ter oxigênio? Vai, em pequena quantidade. Aqui nesse local, nesse vascar que a gente chama, que tem uma atmosfera, tem oxigênio, é ar que está presente aqui. Vai ter oxigênio aqui? Vai, mais do que no líquido.
Então, se esse micro-organismo aqui está se desenvolvendo próximo da superfície do líquido, vocês acham que ele é aeróbio ou anaeróbio? Ele está crescendo próximo da grande quantidade de oxigênio. Então, significa que ele é aeróbio. Ele está crescendo na superfície aqui. Ele precisa de oxigênio para sobreviver. Ó. O que estava aqui dentro do líquido, quando ele se multiplica, exaure, vai acabar o oxigênio daqui. Então, ele acaba se desenvolvendo nesta região onde tem a presença de uma grande quantidade de oxigênio. Então, quando eu olho para esse tubo, eu sei que os micro-organismos que estão se desenvolvendo aqui são aeróbios. Eles crescem na presença de oxigênio. Agora, a partir desse conhecimento, vocês acham que esse aqui que está se desenvolvendo no fundo deste tubo é aeróbio ou anaeróbio? Anaeróbio, né? Ele sai, ele não cresce aqui na presença de uma grande quantidade de oxigênio. Ele vai viver aqui onde tem pouco oxigênio ou exaurir o oxigênio, está ausente de oxigênio aqui. Então, esse aqui é anaeróbio facultativo. Aliás, esse é o aeróbio, este é o anaeróbio. Esse aqui, vocês acham que é qual? É o anaeróbio facultativo. Ele cresce tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, né? Esse aqui, ele é aeróbio, mas um aeróbio estrito. Vocês veem que ele cresceu em menor quantidade? Ele cresce na presença de oxigênio, mas isso influencia no seu crescimento, que cresce bem menor do que esse daqui. Esse aqui também, ó, ele cresce tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, mas ele também tem uma faixa de crescimento que prejudica o seu desenvolvimento. Então, o nosso Staphylococcus, o nosso gênero, como ele é anaeróbio facultativo, ele é representado por esse tubo aqui, ó. Ele cresce muito bem, tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, tá? Então, vejam que eu saber este grupo, este gênero, se é aeróbio ou anaeróbio, é importante. Tanto para o meu diagnóstico, porque eu vou precisar colocar ele no ambiente, numa atmosfera que contemple a característica dele, numa atmosfera de anaeróbio facultativo, para ele poder se desenvolver. Isto tem uma representatividade, então a colega aqui do virtual me perguntou, quando eu falei do Staphylococcus epidermidis, é porque ele está na célula, no tecido, ou porque ele está no outro ambiente, que ele é patogênico? Não. Ele causa lá na válvula cardíaca porque ele tem característica patogênica, ele produz determinado ambiente, aliás, determinada substância que vai causar dano naquele ambiente. Mas a sua questão de característica atmosférica, aeróbio ou anaeróbio, é importante também para a patogênese dele, porque quanto mais profundo for um tecido, menos oxigênio vai ter. Então, se eu vivo na pele, vamos lá, eu sou um micro-organismo que vive na pele, na superfície da pele. Vocês acham que esse micro-organismo é aeróbio ou anaeróbio? Vamos lá, vocês de casa também. Se ele vive na pele, ele é aeróbio. Ele vive na presença de oxigênio. Se ele vive agora num tecido mais profundo, num local onde tem uma menor quantidade de oxigênio, eu posso caracterizá-lo, vamos lá, vou dar um exemplo de coisas que nós já falamos. Ele é um micro-organismo que vive dentro de que está dentro de uma pústula ou de uma vesícula. Vocês acham que ele é aeróbio ou anaeróbio? Provavelmente ele é anaeróbio ou anaeróbio facultativo, olha. O furúnculo que eu dei como exemplo para vocês, e já falei quando a gente falou de coleta e transporte de materiais, ele é uma lesão fechada. E quem causa lá é o Staphylococcus aureus. Professor, se lá dentro tem pouco oxigênio, então o Staphylococcus aureus vai sobreviver lá? Vai, porque ele é anaeróbio facultativo.
Então, micro-organismos que têm capacidade de se adaptar, tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, vocês vão de convir comigo que ele está capacitado a se desenvolver em diversos ambientes. E por isso eles causam infecções em diversos ambientes. Quem só é aeróbio, se for levado para um ambiente anaeróbio, ele não vai se desenvolver, tá? Então vejam que essa característica de atmosfera do micro-organismo, de crescer na presença ou na ausência de oxigênio, também é considerado um fator de patogênese. Ele é capacitado a sobreviver em diversos locais. Então nós vamos ver que os patógenos que nós falarmos aqui, normalmente, eles são anaeróbios facultativos, principalmente esses que causam infecções em diversos sítios, em diversos locais. Ok? Entendemos? Então, aqui, ó, o tubo número 1 seria aeróbio estrito, ó, cresce na presença de oxigênio. Por que estrito? Porque ele só consegue crescer aqui nesta região, na presença do oxigênio, por isso ele é aeróbio. Aqui, ó, anaeróbios estritos, então ele só consegue se desenvolver na ausência de oxigênio, apenas aqui neste ambiente. O tubo número 3, anaeróbio facultativo, que é o exemplo do nosso gênero aqui, Staphylococcus. Então, o anaeróbio facultativo, ele cresce tanto na presença quanto na ausência. Para ele não importa. Se tiver oxigênio, ele vive. Se não tiver, ele vive do mesmo jeito. Se tiver em pequena quantidade, vai viver da mesma forma. Esses aqui são os microaerófilos, tá? Que são aeróbios, mas que o oxigênio influencia no seu crescimento. Por isso, eles são chamados de microaerófilos. Eles crescem, mas o crescimento dele não é tão satisfatório. Então, se esse aqui fosse um agente patogênico, que fosse inserido num tecido mais profundo, vocês acham que ele ia se desenvolver um processo infeccioso? Provavelmente não, porque ele não se multiplica satisfatoriamente para poder causar uma infecção. E uma infecção é caracterizada pelo crescimento exacerbado de um determinado micro-organismo, tá? Então, esse microaerófilo aqui, se ele fosse inserido num tecido mais profundo, ele ia se desenvolver, mas talvez não se desenvolvesse satisfatoriamente para causar um processo infeccioso. E eu tenho o anaeróbio aerotolerante, ou seja, ele tolera a ausência ele tolera a variação de oxigênio aqui, ó, a grande quantidade ou a menor quantidade. Então, o aerotolerante, ele também tem influência no seu crescimento, como a gente está vendo aqui, tá? Mas o grupo que a gente está falando, o gênero Staphylococcus, ele está dentro aqui, ó, dos anaeróbios facultativos. Eles crescem de forma significativa, se multiplicam de forma exacerbada, tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, tá? Este último slide é um enfoque para os próximas práticas que nós vamos fazer, que é a análise microscópica das amostras biológicas, tá? E este gênero que nós estamos falando aqui, o Staphylococcus, isso aqui nós já falamos lá na divisão, na microbásica, o Staphylococcus, ele possui esta característica morfotintorial. Eles são cocos, apresentando a forma arredondada. Eles podem estar isolados, ou seja, células únicas, ou eles podem estar agrupados, e essa é uma característica importante. Para a gente olhar lá na nossa lâmina, na nossa bacterioscopia, que nós vamos começar a fazer na próxima oportunidade. Então, eles são cocos que podem estar isolados, ou eles podem estar agrupados, né? De 2 em 2 a gente chama de diplococos, de 4 em 4 a gente vai chamar de tétrade, de 8 em 8 a gente chama de sarcinas. Quando eles estão em cadeias, ó, eles são chamados de streptococos. E quando eles estão agrupados como se fossem cachos de uva, eu tenho meus
Staphylococcus, tá? Isso nós já vimos na microbásica. Este arranjo não é um arranjo aleatório. Este arranjo está envolvido com o plano de divisão desta célula, né? Como é que ela se divide? Ela está se dividindo em um único plano, ela vai formar duas células. Eu tenho meus diplococos. Ela vai se formar em 4 planos, ó. Ela está se dividindo em 4 planos, eu vou ter as minhas tétrades, né? Eu vou me dividir em diversos outros planos, eu vou ter aqui as sarcinas. Eu vou fazer divisões sequenciais aqui em um único plano, ó. Eu vou ter aqui os meus streptococos. Eu vou me dividir aqui em diversos planos, eu posso formar arranjos como se fosse cachos de uva, que é os meus estafilococos, tá? Então aqui, ó, os diplococos, eu já falei isso para vocês, um dos representantes, um patógeno representando este tipo de arranjo é o Streptococcus pneumoniae. O nome já diz aqui, pode causar meningite, pode causar pneumonia. Que forma tétrade, olha lá, Staphylococcus epidermidis. Então, se eu estou analisando a válvula cardíaca, que é um ambiente estéril, e quando eu faço um esfregaço de um fragmento desse tecido, faço uma coloração de Gram, e eu vejo cocos Gram positivos que se agrupam de 4 em 4, eu posso pensar em Staphylococcus epidermidis. Não esqueça que nós ainda estamos no início do nosso diagnóstico microbiológico. Eu comecei a coletar as informações daquele micro-organismo que está presente. Mas nesse primeiro momento eu já tenho várias informações. Primeiro que eles são cocos, que eles são gram-positivos e que eles se agrupam de 4 em 4. Tá? E aí já tenho um pensamento direcionado para possivelmente ser Staphylococcus epidermidis. Então, eu tenho diversos outros micro-organismos patogênicos que também representam esses tipos de arranjos bacterianos. Tá ok? Então, agora, nós começamos a entrar na fase analítica e nós começamos a conhecer os grupos de micro-organismos que mais se apresentarão no dia a dia de análise de vocês. Começamos a falar pelo grupo dos cocos gram-positivos, que são os segundos mais representativos no dia a dia de trabalho de vocês, tá? Na próxima aula, na nossa próxima oportunidade, nós faremos aqui o diagnóstico do Staphylococcus aureus do início ao fim, só para mostrar que esse conhecimento sobre este grupo é importante para eu fazer o diagnóstico desse micro-organismo. Tá ok? Então, na próxima semana, nós não teremos aula presencial aqui na instituição. Nós faremos a nossa aula na sexta-feira virtual, tá? Eu enviarei o link para vocês para o grupo de WhatsApp para a gente assistir a aula virtualmente. Nos outros dias, de segunda a quinta-feira, a coordenação passará para vocês uma programação. Então, nós não viremos para cá, para a instituição, porque nós temos 2 feriados, segunda e quinta-feira. Mas essa semana, ela terá atividades virtuais, tá? Palestras, 3 ou 4 palestras de assuntos importantes para dentro da área de vocês. Então, eu peço que vocês se interessem, assistam, porque é assunto importante para dentro da área de vocês, tá? E na sexta-feira, nós faremos a nossa aula virtual também. Não aqui da instituição, mas eu enviarei o link para vocês, para nós assistirem. Ok? Então, agradeço. Até a próxima. Ok. Bom dia, professor. Bom dia.